Vamos lá, meus amigos. Vamos continuar a nossa série sobre os quatro temperamentos, dentro daquele parênteses que eu comentei para vocês no vídeo anterior, tá bom? Neste vídeo, nós vamos de fato conhecer quais são os dois princípios de ascensão e queda que eu comentei no vídeo anterior, tá bom? Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha depois no vídeo anterior, que ele vai dar o pontapé inicial sobre o assunto que nós estamos tratando dentro desse parênteses aqui nos quatro temperamentos, tá bom? Eu quero que você preste muita atenção no relato que eu vou contar para vocês, e a partir desse relato, nós vamos fazer aqui a abertura simbólica que é necessária para que nós possamos entender de fato o que se trata, então, é essa análise simbólica acerca desses nossos dois antepassados e que todos esses princípios de ascensão e de queda desses dois antepassados também existem dentro de nós. E aqui nós vamos descobrir quais são esses princípios, e a partir da descoberta desses princípios, nós iremos começar a vislumbrar o que nós precisamos fazer de fato para frear o princípio de queda e para olhar para o princípio de ascensão e buscá-lo. Tá bom? Eu quero que você tenha muita paciência nesse processo, porque, assim como eu comentei no vídeo anterior, nós estamos falando de uma abertura simbólica. E toda abertura simbólica na psicologia, ela diz respeito a um mito fundamental. E aqui eu já vou abrir para vocês qual é este mito fundamental que nós iremos tratar aqui, que é basicamente o relato que está na Bíblia, no Gênesis, tá bom? É esse o princípio que nós iremos tratar. E dentro do relato da Bíblia do Gênesis, né, no livro do Gênesis da Bíblia, tem algumas informações que vão nos dar as pistas sobre esses nossos dois antepassados, e a partir disso nós iremos entender de forma prática como colocar isso em ordem na nossa vida, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para esse assunto específico. E falar então quais são esses dois princípios de ascensão e queda que eu estou comentando. A primeira pessoa, digamos assim, vamos usar o termo personagem, por que não, né? O primeiro personagem que aparece para nós com o princípio de queda é o princípio adâmico, ou seja, é o personagem de Adão. Eu acredito que você conhece a história de Adão, né? Aquele homem que foi criado por Deus, foi colocado num jardim, no jardim do Éden. Ele tinha um diálogo, uma conversa com Deus, ele vivia na sua total plenitude. E aí, a partir de um momento específico, houve a queda. A partir de uma desobediência, apareceu em Adão a queda da qual nós herdamos dentro de nós por conta desse relato, tá bom? Então, esse primeiro personagem, Adão, ele vai trazer para nós um elemento que é a característica da sua queda. E a partir disso a gente vai começar a conversar, tá bom? Pegando a Bíblia como base desse relato mítico que nós comentamos aqui, se nós formos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, vai falar mais ou menos assim pra gente. Presta atenção. Com o suor de sua fonte comerás o pão. Só essa primeira parte. Aí depois ele fala, aqui o relato fala, né? Até que voltes à terra, porque dela te tiraram, pois és pó, e ao pó voltarás. Mas vamos se ater apenas a essa primeira parte do versículo 19, do terceiro capítulo do Gênesis, que diz assim: com o suor de sua fronte comerás o pão. Pronto, aqui está o primeiro elemento, aqui está o primeiro princípio fundamental para que nós possamos entender qual é a característica que existe dentro de nós que nos faz, digamos assim, frear essa queda da qual é originária desde o Éden,
tá bom? Aqui fala sobre o pão. Então, o pão, ele é um elemento fundamental em toda a Sagrada Escritura. Desde do Gênesis até o Apocalipse, o pão, ele é trazido por diversas vezes, por diversas formas, digamos assim, como um elemento central. Então, nós temos o maná que descia do céu e alimentava o povo no deserto. Nós estamos falando, esse maná era um pão, né? Nós estamos falando da oração do Pai Nosso, da qual o próprio Jesus nos ensinou, e no meio dessa oração fala o pão nosso de cada dia. E também para nós cristãos católicos, nós temos o pão da Eucaristia. Então, o elemento, né, o pão, ele é fundamental para que nós possamos entender todo esse processo simbólico que nós iremos abrir agora, tá bom? Então, quando Adão desobedece, ele imediatamente se cobre. E aí ele se esconde de Deus. E aí, quando Deus vem atrás de Adão para perguntar o que aconteceu, perguntar onde ele estava e o porquê ele está coberto, aí toda a história da narrativa bíblica fala para nós que aí ele fala: a mulher que tu me destes me deu do fruto, eu comi, e vocês já conhecem. E dali para frente, eles são expulsos do jardim, que é exatamente o relato do capítulo 3 do Gênesis. Dentro desse relato, no capítulo 19, Deus diz para ele, vamos ler de novo: com o suor de sua fonte comerás o pão, ou seja, com o suor de sua testa comerás o pão. Aqui é inaugurado para nós o trabalho tal como nós conhecemos. Só que este trabalho de fazer o pão com o suor da nossa fronte, ele já começa separado de um elemento fundamental, que é antes da queda de Adão, o pão que era entregue para ele, digamos assim, simbolicamente falando, óbvio, não exigia dele um suor, porque ele era plenamente humano, ele era humano na sua plenitude. A partir do momento da ruptura, a partir do momento da queda, ele perde essa essência de completude em si, e para que ele possa então comer do pão para se alimentar, ele precisará trabalhar por conta disso. Tem um relato da mulher, né? Sofrerás as dores de parto e por aí vai, né? Então, a partir desse momento é inaugurado para nós, tal como nós conhecemos, o princípio do trabalho. Comerás o pão com o suor da tua fonte, da tua fronte, tá? Por que que isso é importante nós entendermos aqui neste processo? O pão, nesse relato mítico, ele é um pão que vai frear essa queda. Ele é um pão que vai estabilizar essa queda. Ele é aquele pão que vai começar a colocar as coisas em ordem. E é isso que nós iremos tratar no próximo vídeo de forma mais profunda. Uma vez que nós entendemos, então, aqui fechando essa questão do Adão com o princípio de queda, nós entendemos que dentro dessa característica adâmica que existe dentro de nós, partindo desse princípio, desse mito fundamental que eu acabei de ler para vocês, nós começamos então a compreender a história que existe dos nossos antepassados que faz com que a gente caia. E por que eu estou falando isso? No vídeo anterior eu falei para vocês que era basicamente assim, difícil ou para não dizer impossível conhecer a história verdadeira de todos os nossos antepassados para que nós possamos é, parar de repetir esses erros, parar de repetir essas quedas e entender esse processo de ascensão. Então, eu usei o exemplo do vídeo anterior, só rapidamente recapitulando, falando o nome da sua mãe, o nome da mãe da sua mãe, o nome da sua vó, da mãe da sua avó, da sua bisavó, etc. Não só o nome, mas também conhecer a história. Então aqui já vem uma grande dificuldade de nós entendermos esse processo do antepassado. Então, quando nós recorremos ao Gênesis, ao relato mítico bíblico,
falamos de Adão, nós entendemos então qual é o nosso princípio de queda. Lá no começo. Não tem antes de Adão. É a partir de Adão. E aí nós possamos entender que ele é o nosso antepassado que traz esse princípio de queda que existe dentro de nós. É aqui que eu quero que você entenda o porquê é fundamental nós entendermos os elementos simbólicos que existem dentro dessa narrativa. E aqui eu já trouxe o pão como um elemento fundamental. A história se segue, né? O curso da história da humanidade vai se seguindo, até chegar a um determinado momento em que Deus fala que vai destruir o mundo, que existe muita iniquidade, o pecado está tomando conta de todo mundo e Deus irá destruir. Então, Deus, como sempre misericordioso, faz com que um homem se levante e pede para que ele construa uma arca. E aqui nós estamos falando de Noé, que é o nosso segundo princípio do antepassado, só que agora ele vai trazer dentro dele uma característica de ascensão. E aqui eu já quero explicar para você o que vem a ser essa característica de ascensão que está contida em Noé. Quando Deus pede para ele fazer a arca, nós temos aqui então um princípio de salvação, vamos dizer assim. Porque Deus pede para que Noé construa essa arca, coloque um par de cada animal, de cada espécie, e vá ele com a sua família para dentro dessa arca, porque durante 40 dias irá chover, que é o nós conhecemos como dilúvio, irá varrer a humanidade da face da terra. E então Noé será aquele que vai reconstruir, que vai recomeçar a humanidade do zero. Noé traz em si esse princípio de ascensão exatamente por conta dessa história que eu acabei de dizer, tá? E esse princípio de ascensão de Noé, ele é extremamente importante nós entendermos o que vai complementar o pão. E aqui eu já vou trazer para vocês o que vem a ser esse princípio. Continuando o nosso relato mítico aqui do Gênesis, né? Nós temos então lá em Gênesis capítulo 9, versículo 21. E aqui eu já vou trazer o elemento característico da ascensão e posteriormente da soberba, mas calma, nós vamos chegar lá. Noé capítulo 9 e versículo 21 fala assim. Vou trazer um versículo 20 só para a gente complementar. Noé, que era lavrador, foi o primeiro que plantou uma vinha. Versículo 21. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Quando Noé recebe a notícia de que há terra firme, que ele solta a ave, ela volta com o ramo de oliveira, indicando que naquela direção era uma ave que voava em direção reta, indicando que naquela direção havia terra firme. Então ele compreende que o dilúvio já havia passado. E então sobre a face da terra só existia Noé com a sua família e os animais. Então aqui nós temos um outro princípio do nosso antepassado, da qual nós temos a certeza absoluta e conhecemos a sua história, que mostra para nós esse princípio de ascensão. Porque uma vez que a Terra estava toda devastada, não existia mais vestígios de humanidade. A única pessoa que representava a humanidade sobre a face da Terra era a figura de Noé. Então aqui estamos no princípio de ascensão. Quando lá atrás Adão, ele era a única pessoa sobre a face da Terra, ele caiu, Noé, ao ser a única pessoa da face da Terra, ele mostra para nós esse princípio de recomeço, esse princípio de ascensão, da qual Deus quis que fosse assim, pela sua misericórdia. Certo? Aqui eu trago essa informação de que Noé embriagou-se com o vinho daquela vinha que ele plantou e ficou nu dentro de sua tenda. Vamos agora fazer um paralelo, uma relação com Adão, para que nós possamos entender o porquê que essas duas figuras elas são tão importantes para nós. Uma vez que Adão estava nu e quando ele caiu, ele percebeu a sua nudez e se cobriu, nós temos agora a figura de Noé, que estava coberto, e uma vez embriagado
com o vinho daquela vinha que ele plantou quando ele saiu da arca, nós temos novamente a nudez trazendo para nós uma figura alimentar. Aqui, nessa questão específica de Noé, por exemplo, nós temos essa figura da embriaguez e do vinho. Então, essa característica de ascensão de Noé, que é se embriagar com vinho, traz para nós esse princípio de ascensão e queda novamente. Porque uma vez que ele se embriaga com vinho, ele fica com as suas vergonhas à mostra. Aqui já é o princípio de que a humanidade ela tende a ter esse ciclo, vamos dizer assim, de queda e um ciclo de ascensão. Um ciclo de queda e um ciclo de ascensão. Então, essas duas figuras elas trazem para nós elementos extremamente importantes sobre essa narrativa que existe também dentro de nós. Esse princípio de queda de Adão e esse princípio de ascensão de Noé. E essas duas figuras do pão e a figura do vinho. Então, uma vez que nós entendemos que dentro de nós existe, de certa forma, esse ciclo de queda e esse ciclo de ascensão, nós precisamos entender, então, como é que nós vamos estabilizar isso dentro de nós. E aqui eu quero fazer um paralelo, para quem for cristão católico vai entender, que aqui veio duas figuras que para nós ela é muito conhecida, que é a figura do pão de Noé e é a figura, perdão, é a figura do pão de Adão e é a figura do vinho de Noé. Então, pão e vinho são coisas que para nós ela é muito familiar, ela é muito característica, certo? Então, uma vez que nós entendemos toda essa dinâmica de como existe dentro de nós esse princípio de queda e esse princípio de ascensão, então é hora de entendermos e começarmos a colocar os nossos olhos dentro dessa abertura simbólica de como frear a nossa queda. E aqui nós iremos entender como não repetir esses princípios, principalmente os de queda em nós, tá bom? Então aqui nós temos a figura do pão. Lá em Adão, nós vemos que a partir do momento que ele é expulso do jardim do Éden, ele precisará trabalhar para que ele possa comer o pão, para que ele possa fazer o pão para comer. Só que esse pão ele tem elementos e características específicas que nós iremos tratar com mais profundidade no próximo vídeo. Mas eu quero aqui que você entenda que nós vamos frisar daqui para frente como fazer este pão e o porquê o fazer este pão ele é tão importante para nós de forma espiritual, de forma prática do nosso dia a dia, e como isso vai frear essa queda de Adão, porque Adão está caindo. Uma vez que ele foi expulso do jardim do Éden, ele começa a sua caminhada de caída. E aí Deus, em sua misericórdia, ele vem e traz para ele: comerás do pão com o fruto do suor da tua fronte. Então aqui ele já traz um elemento de estabilização. Porque uma vez que Adão está caindo, tudo está perdido, tudo foi, de uma certa forma, consumado pelo pecado, e Adão está numa queda absurda. Então, para que possa frear essa queda, Deus traz o elemento do pão, que futuramente nós iremos entender o porquê ele é tão importante para nós, e a partir da simbologia deste pão, nós vamos fazer de forma prática como trabalhar dentro de nós a confecção deste pão e, a partir disso, estabilizar esse princípio de queda de Adão que existe dentro de nós. Aqui nós fizemos o começo de uma abertura simbólica e já trouxemos essas duas figuras do relato mítico bíblico para que nós possamos entender que, uma vez que Zonde, lá no vídeo anterior, ele fala que nós tendemos a repetir os princípios de ascensão e de queda dos nossos antepassados, aqui nós conseguimos enxergar de fato quais são esses antepassados, e a partir do momento que nós enxergamos de fato quem são eles, nós podemos entender com profundidade os dois princípios, os dois elementos que contém cada um deles, para que nós possamos frear esse princípio de queda
e entender qual é o movimento do princípio de ascensão, certo? Então, neste vídeo, só para amarrar aqui, nós fizemos uma abertura simbólica acerca de dois princípios fundamentais dentro de nós, de queda e de ascensão, que estão simbolizados e que estão representados no relato mítico, que é o nosso mito fundamental, na figura de Adão, como princípio de queda, e na figura de Noé, como princípio de ascensão, tá bom? Então, eu espero que até aqui você tenha entendido, espero que até aqui você tenha gostado de tudo aquilo que nós estamos trazendo aqui, tudo aquilo que eu estou trazendo para você. E eu quero que você leve isso a sério. Porque uma vez que você entender isso e abrir dentro de você essa possibilidade de redenção a partir dessa prática, aqui você está começando a entender qual é o caminho do processo de maturidade, tá bom? Então é extremamente importante que você leve isso a sério e a partir disso você começar vamos dizer assim, olhar para a sua vida com um pouco mais de sentido. Então esse aqui é o princípio que vai te ajudar a iniciar essa sua caminhada. Então, se você está gostando desses conteúdos que eu estou colocando aqui nesta série dos quatro temperamentos, deixa aqui o seu comentário. E se você já, de certa forma, entende que você precisa de ajuda para poder frear esse princípio de queda, por mais que você até então não tivesse essa novidade de que existe dentro de você isso, no primeiro comentário fixado tem um link do meu WhatsApp. É só clicar lá, me mandar uma mensagem. Eu quero te ajudar a frear esse princípio de queda de forma prática na sua vida e você começar a trilhar o seu caminho de maturidade. É para isso que eu estou aqui fazendo esses conteúdos e também fazendo com que você tenha a esperança reavivada dentro de você. Porque para mim é extremamente importante que isso aconteça. Tá bom? Então, primeiro comentário fixado aqui do vídeo vai ter o link para o meu WhatsApp. E eu espero que você esteja gostando. Curta este vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar e se interessar por este conteúdo. E se inscreva no canal e ative as notificações. Assim que os vídeos forem saindo, você vai receber uma notificação e você consegue assistir imediatamente. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu espero que você esteja entendendo tudo aquilo que eu estou dizendo. E até o próximo vídeo.